descolonizar o turismo é fazer com que as pessoas percebam, né, o valor, a qualidade dos territórios visitados, ou seja, sejam valorizadas as histórias desses territórios, né, das pessoas que compõem aquele local, valorizar a história. Eu que trabalho com afroturismo, me dedico a trazer à tona as histórias que são ocultadas, que são apagadas, né? Um exemplo, por exemplo, é o próprio Quilombo Cafundó, né? Quando eu levo um grupo, eu sempre falo para as pessoas, sempre faço a pergunta: vocês têm ideia do que seja um quilombo? E as pessoas sempre vão falar que elas pensam em alguma coisa muito ligada à precariedade, ligada a isolamento. E eu digo, olha, abram suas mentes e preparem seus corações, porque vocês vão se surpreender. E aí, na volta, quando eu pergunto para elas, elas falam, nossa, mas me lembrou a minha avó, me lembrou minha tia, era tudo tão igual ao que eu tenho, ao que eu já vi, o que eu já vivenciei. Então, descolonizar é isso, porque as pessoas estão preparadas para uma narrativa que ela é mentirosa, uma narrativa que ficou no passado e que muitas vezes as pessoas não querem abandonar esse passado, né? Não querem abandonar o passado e valorizar o outro, que é tão igual a ele quanto. Descolonizar o turismo, para mim, antes de mais nada, pensar o turismo como uma prática social, né? Destituir essa prática desse consumo do espaço, consumo das culturas, consumo das pessoas, via exploração, né, da trabalhadora e do trabalhador. É você executar esse deslocamento espacial com um significado, né? Seja ele intelectual, emocional, né? Pensando na troca, né, entre iguais ali. Dos exemplos que eu posso dar, eu penso em dois, né? Um deles é a própria escola pública, né, onde eu já fui professor da prefeitura, onde você leva esses estudantes para conhecer esses espaços culturais de lazer de São Paulo. E esses alunos sofrem muito preconceito, tanto que quando você pensa numa atividade dessas, as pessoas falam, para que você vai levar essa molecada que não sabe se comportar? E a grande questão é, as pessoas só aprendem a se comportar nos lugares quando elas frequentam esses lugares. Então, você precisa dar acesso a essas pessoas, a todas as pessoas, né? E o outro grande exemplo é da própria Cai Florescer, né, do Centro de Acolhida Especial, que acolhe essas meninas trans e travestis, que dentre os trabalhos, um deles é acessar esses espaços, né, de lazer, de cultura, da cidade de São Paulo. Elas vão conhecer o Teatro Municipal, vão conhecer a Pinacoteca, né, pela primeira vez muitas vezes, porque a gente está falando de um grupo social onde você não tem mobilidade geográfica, né, são pessoas que ficavam limitadas devido à sua condição, é um espaço muito reduzido, né? E há um horário também à noite, porque a maioria delas que são acolhidas por esse projeto trabalhavam com prostituição de rua, né? E durante a noite. Então, elas poderem acessar um teatro, elas poderem acessar um museu, é algo muito revolucionário na vida delas. Elas não seriam aceitas nesses espaços sem uma política pública. E como humanos, nós somos seres que controla, que constrói regras, formatos de existir no mundo. Então, para descolonizar, eu preciso colonizar. Então, nesse campo, eu não sou colonizadora. Os meus estão em tentativa de ser colonizados. Né? Então, nessa perspectiva de como fazer para descolonizar o turismo, é pensar de que modo de vida, qual a sua cosmovisão que você atua. Por exemplo, falando do meu território, nós somos um povo quilombola, somos descendentes de africanos e não de escravizados, como dizem, né? Africanos que foram tirados do seu território. No entanto, o nosso modo de existir no planeta, de habitar no planeta, não é colonizador, não é controlador, né? O nosso modo de existir no planeta é de confluir, de compor com as vidas, não só humanas, mas as formigas, a natureza, as águas. Então, nessa perspectiva de descolonizar o turismo, é saber como pisar, aonde pisar.
que cada espaço que a gente anda não é um destino apenas, é morada de muitas pessoas, inclusive morada de espíritos. Eu sou quilombola do quilombo do Jalapão, né? O Jalapão é um grande território quilombola, fica no leste do Tocantins, na divisa do estado da Bahia, Piauí e Maranhão. Esse quilombo, né, ele traz uma perspectiva da confluência com as águas, com a areia, com as vidas. Nós somos um quilombo formado por pessoas que vieram se escondendo, se esquivando do processo escravista na região da Bahia, né, do estado da Bahia. Então, os quilombolas que entravam no Jalapão, eles construíam a sua própria liberdade. Nem quem se sentia proprietários dessas pessoas iriam até este espaço. Então, nós somos deste espaço lindo, maravilhoso, de águas maravilhosas, cristalinas, águas bebíveis, rios banháveis, né? E lá também surgiu o Capim Dourado, a história do Capim Dourado, que é uma da sempre viva do Brasil, um artesanato lindíssimo, né? Esse trançamento, deste fazer do povo quilombola. Então eu venho de um lugar muito lindo, que não é apenas um destino turístico no Cerrado do Brasil, mas também é morada de muitas vidas. Eu digo que chama terra do sossego, terra de muitas belezas, desafios também, mas estamos ali cada dia construindo um modo de vida, viver em sossego, viver em alegria e em composição com muitas outras vidas. Então, esse é o nosso mundo, esse é o mundo de onde eu venho. Eu acho que é fazer um trabalho de base, puxando sardinha para o meu lado, é um trabalho que eu venho fazendo há alguns anos, e dar protagonismo às pessoas negras, às pessoas mais pobres, às pessoas que antes não tinham esse lugar, ou não estavam nesse lugar por não ter oportunidade de estar nas lideranças do turismo no Brasil. O que acontece? O turismo é muito da elite, aquele lugar de lazer, de curtir, e hoje em dia a gente tem visto muitos guiamentos ou trabalhos de turismo quebrando um pouco essa pauta, quebrando um pouco esse gelo, né? As pessoas querem ir para um outro lugar, esquecer dos seus problemas. E quando elas fazem um turismo um afroturismo, um turismo conscientizado, elas vão lá e reencontram esse problema para resolver também. Que às vezes esse problema é um erro do Brasil que se constrói dessa forma, em cima de muita opressão, em cima de muita dor. Então, a gente conhecer um outro lugar, conhecer outras pessoas e não querer conhecer as dores desse lugar, dessa comunidade, desse território, e não só querer conhecer a alegria, feijoada, o samba, a caipirinha, que é muito bom, que é prazeroso, que a gente quer, né, tudo colorido, é muito, muito, muito bom, muito enriquecedor. Porém, quando de fato nós somos um turista preocupado com esse território, a gente não vai querer só sambar. A gente não vai querer só numa festa, a gente não vai querer só ver um belo quadro. A gente também vai querer saber como essas pessoas vivem e a gente vai ter empatia, a gente vai se preocupar com esse ser que está sendo, ou com esse território que está sendo visitado. Então, para esse território ser visitado e não ser abusado e não ser explorado, esse território precisa ser visitado com um olhar diferente. Então, a gente educar o olhar do turista, educar o olhar de quem gerencia o turismo, educar o olhar de todos os agentes envolvidos nisso, é uma parte dessa descolonização, é uma parte desse cuidado respeitoso com o turismo no Brasil, que precisa desse cuidado. A nossa cidadania é incompleta, a nossa democracia também é incompleta. A cidadania, porque eu vou pegar, todos nós somos geográficos, todos nós temos um mapa mental, todos nós podemos ter horizontes amplos de direito de ir e vir, de estar presente, de não estar, de ter acessibilidade no sentido largo a tudo que o sistema, a tudo que a sociedade oferece. Nesse sentido, nós temos um país limitado, dividido. Algumas cidadanias conseguem fazer isso, outras não. Então, se eu olho um morro e um bairro padrão Carta de Atenas, padrão os quarteirões, o nome das ruas, o calçamento, tudo. E um outro, um padrão popular. Qual a matriz ou as matrizes étnicas que estão nos dois espaços?
o espaço organizado segundo o urbanismo clássico e um espaço, vamos assim dizer, favelado, com um ordenamento, com um arruamento que foge desse padrão. Entretanto, tem seres humanos, tem vida, tem urbanização, tem casas, tem movimento, tem atividades, o bairro é vivo, o espaço geográfico é vivo. Então, são matrizes étnicas distintas e que têm acessos a geografias distintas. Até onde vai o horizonte de viagens de uma base mais popular? Até onde vai o horizonte de viagens de uma base que tem um outro poder aquisitivo? Isso tudo ligado à matriz étnica. Os quilombos é uma vertente, os terreiros religiosos de matriz africana são outras vertentes, extremamente potencializadas a estarem também nesse turismo étnico de matriz africana desse Brasil, onde a maior parte da população é de referência no continente africano. Para a gente fazer isso, eu acho que a gente teria que focar mais, eu acho que nas crianças e principalmente nos jovens, para a gente conseguir trabalhar isso, né? Porque essa questão mesmo que a gente está pegando, a gente está falando muito, descolonização, acho que esse contexto já vem muito antigo, né? Para a gente quebrar essas barreiras, eu acho que vai ser muito complicado. Agora, se a gente pega os jovens hoje, principalmente nas escolas, eu acho que deveria se trabalhar isso um pouco nas escolas, a questão do turismo, falar mais do turismo, porque hoje, para os estudantes mesmo, né? O que é bonito? É a Europa, é os Estados Unidos. E não fala vamos pegar o estado de São Paulo mesmo, se a gente pegar para viajar o estado de São Paulo inteiro, a gente não viaja tudo, não conhece tudo, tem praias, tem comunidades quilombolas, tem comunidades indígenas, tem assentamentos. Então, que isso não é falado nas escolas, né? Então, que isso não é um produto que se vende, vamos dizer assim. Então, quando a gente começa a trabalhar isso nas escolas, eu acho que começa a abrir a mente, principalmente dos jovens que vêm já com a mente aberta. Então, eles querem desfrutar e eles têm aquele gás de falar assim, opa, peraí, eu vou lá, eu vou conhecer, vou dormir numa aldeia indígena, vou dormir numa comunidade quilombola, vou acampar. Então, diferente do pessoal que já está acostumado naquela rotina do dia a dia. Para a gente mudar, eu acho que a gente teria que gastar mais energia, a gente ia desgastar muito mais, porque eu acho que se a gente focar nos jovens, eu acho que assim, a gente vai colher uns frutos muito mais rápido, porque aí quando a gente começa a colocar todo esse empenho na juventude mesmo, esses jovens que estão estudando, a gente falar isso nas escolas, trazer isso para as escolas, eu acho que isso, lá na frente, vai ter um impacto muito maior, principalmente para a sociedade e para as comunidades quilombolas, comunidades indígenas, para os assentamentos também, que a gente vai conseguir trazer e quebrar essa barreira, né? Descolonizar essa questão do turismo, né? Porque só lá fora é bonito. Não, aqui também é bonito. A minha comunidade é bonita, meus parceiros, meus vizinhos também são bonitos. Então, quando a gente conseguir fazer isso, eu acho que a gente vai conseguir descolonizar um pouco essa questão do turismo. A minha atuação na Rede Batuque, e que também é parte da minha trajetória, é justamente porque a gente não se enxerga nesse turismo colonizado, assim como é a nossa sociedade ainda. E então, a gente passou a buscar a nossa atuação no turismo, eu como turismóloga e os meus companheiros que são lideranças comunitárias, alguns também profissionais do turismo, de forma que essa atividade ela tivesse mais a nossa cara, os nossos valores, fosse integrada com as nossas realidades, de uma forma que fosse principalmente menos exploratória, porque infelizmente a ideia que se tem de turismo ainda é de exploração, uma relação de consumo com o espaço, com as pessoas também. E aí a gente buscou em alguns momentos fazer isso sem saber que isso era uma outra forma de turismo, mas apenas fazendo algo que tivesse a ver com os nossos valores e que não fosse esse turismo que é centralizado e que muitas vezes está voltado para que um determinado grupo possa ser servido. Então, as nossas experiências da Rede Batuque, eu posso falar da experiência da Rede Batuque em si,
é atuar de forma coletiva e não competitiva. Isso já é algo diferenciado dentro da esfera do turismo, onde a ideia é que cada um se sobressaia, e principalmente em termos de números, né, as perspectivas sobre o turismo é sempre mais visitantes, mais incremento econômico. Então a gente pensa o turismo de uma forma que ele possa ser compartilhado, e compartilhado não só em termos monetários, mas também de saberes, de experiências, e com foco nas pessoas. Porque um dos nossos griots, o Ananias Viana, ele fala que não existe turismo sem pessoas. Sejam as pessoas que visitam, sejam as pessoas que recebem. Então o foco para a gente no turismo são as pessoas. Essa é a nossa forma de descolonizar o turismo, e essa é a nossa forma de atuação também. As nossas relações é o que é mais importante. E a partir dessas relações é que a gente vai construindo a experiência com o visitante, as estratégias de políticas públicas para o turismo, até mesmo as nossas produções, a produção associada ao turismo, os nossos materiais de comunicação, tudo com essa gestão coletiva e com foco nessas relações. É incluir a sociedade, né, para que ela também participe dessa construção, né, através da sua cultura, do seu modo de vida, né, e hoje em pleno século XXI, todos nós temos essa oportunidade de mostrar a potência da nossa cultura, o nosso modo de vida. O meu povo, ele tem um plano de gestão do território, né? Hoje nós trabalhamos com iniciativas sustentáveis de vários projetos, né? Voltado para a educação, cultura, meio ambiente. E o turismo é uma delas, né? Onde a gente fez o plano de negócio do turismo para ver a potencialidade do turismo dentro do nosso povo, né? Então, com isso, hoje nós desenvolvemos projeto de turismos para levar pessoas para conhecer a nossa cultura, o nosso povo, né? O nosso modo de vida, né? E hoje tudo isso tem dado certo, não só na forma de geração de renda, mas principalmente na questão de fortalecimento da nossa cultura, né? Porque hoje, cada dia que passa, a evolução, a pressão da cultura ocidental, ele mexe com o modo de vida. Então, o turismo, nesse sentido, ele traz uma certa segurança para que a gente possa praticar a nossa cultura junto com as nossas juventude, né? E assim eles podem permanecer com esse legado para sempre, né? Nas quebradas, não só na minha quebrada, na cidade, a gente tem uma potência para o turismo da cidade de São Paulo que é subaproveitado, que são as ocupações culturais. Acho que são espaços muito importantes para pessoas que não conhecem a cidade e que têm a oportunidade muitas vezes só em espaços culturais centralizados, de conhecer quais são os coletivos, as coletivas, as artistas, as exposições, né? As exposições de arte periférica, né? A gente tem muitas artistas plásticas interessantes, fotógrafos, fotógrafas, né? Atores, atrizes, slams, poetas. Eu acho que numa cidade que tem hoje uma média de 30 a 35 ocupações culturais, são polos interessantes de cultura para as pessoas conhecerem locais nas beiradas da cidade, né? Conseguir entender que a cidade de São Paulo ela é um país. Lá em Guaianazes a gente tem a comunidade do Jongo dos Guaianás, que é uma comunidade filha do Jongo Tamandaré, né? Uma comunidade reconhecida pelos os jongueiros tradicionais. Acho que tem uma potência muito grande de demonstrar a cultura banto e como ela chega, né? Como ela é experienciada na quebrada, né? Como a gente pensa a cultura popular tradicional. Hoje o jongo, antes ele estava na comuna Guaianás, hoje ele está na Casa Quilombo, que é um espaço que vem se firmando como um espaço de trocas culturais, também um espaço de ativismo político, né? Vários eventos de várias coletivas têm sido feitos lá.
em Guaianazes, ali no centro, ali perto do fórum. Eu acho que é um lugar interessante, assim, que tem ações pontuais, mas tem cada vez mais tendo mais ações. Alguns coletivos têm entendido o local como um local potente para articular, para ensaiar, para fazer apresentações. Tem artistas de outras regiões que vão para lá também, né? Recentemente uma galera lá da Sul, né? Aí eu esqueci a companhia agora, não vou falar o nome errado, mas enfim, tem uma galera da Sul colando. Tá bem legal, assim, de ver o quanto Guaianazes tem uma cultura bem efervescente, né? Há muito tempo, né? Os movimentos culturais de Guaianazes são bem articulados. Descolonizar o turismo é a gente juntar todos os esforços que podemos para tirar as marcas da colonialidade que está sobre nós, sobre os nossos corpos, nós, os que muitas vezes fomos os visitados e não os turistas, e que por vezes nos colocamos numa posição de subserviência, de trabalhador do turismo, daquele que tem que sempre entregar o melhor com um sorriso no rosto ou com uma face inexpressiva. A gente precisa eliminar isso, eliminar uma vergonha histórica que impuseram, dizendo que o lugar é melhor sem a nossa presença, como se as pessoas pudessem aproveitar a praia, aproveitar a beleza natural e negar a presença das pessoas, principalmente dos corpos indesejados, pretos, de crianças. Tem muita gente que não quer criança no turismo. Descolonizar o turismo é a gente estabelecer a possibilidade de que ninguém é só objeto de visitação, mas que somos todos sujeitos que devem garantir um direito humano, que é o de ir e vir, garantir o direito humano ao descanso, se o turismo é também essa possibilidade do lazer. Então, descolonizar o turismo é mudar as narrativas, ter mais vozes na contação das histórias, é mudar as relações, fazer do turismo uma possibilidade de desenvolvimento não só do local, mas de desenvolvimento da nossa humanidade. Encontrar as pessoas deveria servir para a gente saber melhor quem a gente é como humanidade. Em Parelheiros estão várias aldeias indígenas, são 9 grupos étnicos que estão ali por pura resistência, por reinvenção da existência. É a 3ª região da cidade de São Paulo com população negra. Há muitos dados ali em Parelheiros que deveriam despertar o interesse da nossa cidade. Eu diria que aquilo que der certo em Parelheiros vai fazer com que São Paulo seja um lugar muito melhor para se viver. A gente está tentando fazer de Parelheiros, que tem ainda, além de todos esses dados que eu trouxe, tem pontos turísticos, né? Tem uma fonte de água limpa, um rio de água limpa, uma cratera que foi criada a partir da queda de um meteorito há milhões de anos atrás, um fenômeno que só aconteceu aqui no Brasil, no México e na Alemanha, e sendo uma cratera que é habitada. A gente vai ter cachoeiras, tem possibilidades de navegação na represa e tem a gente, muita gente que tem se apaixonado pelo seu território, tem jovens leitores, tem gente que está escrevendo uma história também, né? Está colocando a história de Parelheiros no papel. A partir do momento que a gente adentra um território, ou a casa de alguém, um espaço, um lar de alguém, deveríamos pensar, né, de como estamos afetando aquela comunidade indiretamente ou diretamente. Os povos indígenas têm sofrido muito, né, principalmente com relação à exploração de terras. O minério é um dos principais deles, né, a extração de ouro, de outros metais, né. Descolonizar o pensamento e o turismo é isso, né? A gente pensar no que a gente está fazendo que está afetando o próximo. Na minha aldeia temos um ponto de cultura, onde temos alguns trabalhos, né?
onde recebemos pessoas e fazemos trocas de experiências, de ideias, onde as pessoas trabalham com recuperação de morro. Os visitantes que quiserem fazer alguma atividade de recuperação ou de plantação ou de leitura de livros, de pensadores indígenas e prestigiar obras de artistas indígenas, né? O nosso território, né? Hoje temos a chamada Escola Viva, que é pensado para discutir vários temas, inclusive o turismo. E o turista que chegar na nossa aldeia, ele vai ter vários livros ou atividades voltadas para a preservação que ele pode estar apreciando. Acho que a primeira coisa para descolonizar o turismo é ouvir atentamente. Histórias que não são contadas no nosso cotidiano, que não são a maior parte ou a visão que nos passam na escola. Então, ouvir, escutar é a primeira coisa. E depois, recontar. Recontar com muito respeito. Recontar, assim, escolhendo quais são as palavras que você vai colocar no mundo e também no ouvido das pessoas. Caminhar pela cidade e olhar para os rostos, olhar para as coisas além do que está nos livros. Então, talvez a terceira coisa seja perguntar para a cidade quem ela é. E aí, ao compartilhar histórias, a gente consegue reconhecer essas outras memórias indígenas, pretas, dos desvalidos ou dos aflitos, fazendo menção à Rua dos Aflitos e à Capela dos Aflitos no bairro da Liberdade, mas também encontrando um sentido muito grande e potente nas festas do povo preto no centro da cidade de São Paulo. Acho que é isso. Escutar, recontar, caminhar e sempre com muito respeito. Assim a gente se encontra numa nova esquina, né? Com uma nova versão da história. Sem falar que a outra é mentirosa. Só dizer que, olha, junto com a de vocês, tem uma outra acontecendo. Vamos saber um pouco mais? E assim, a gente substitui essa versão hegemônica e colonial por uma outra rica, interessante e que estava acontecendo ao mesmo tempo. E está, porque estamos vivos.